Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elas em Alta, vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago a história de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Quero agradecer ao Ateliê de Cachos. Hoje eu fui ao ateliê para fazer meu cabelo, que eu tive entrevista, e logo depois vim para cá para atender e fazer a gravação do podcast. Então a Cal fez um penteado em mim de lateral aqui, que só quero agradecer ela por sempre arrasar nos meus cachinhos. E lá você conta com diversos profissionais especializados em cabelos crespos, cacheados e ondulados, além de terem produtos especializados para o seu cabelo. Então vão lá, confiram, sigam elas no Instagram e mandem mensagem para elas. Elas ficam localizadas na rua Timóteo, número 81, aqui em Londrina. Agradecer também a Aromata sempre presente no podcast com o seu difusor. Ali a gente está com um difusor e com o seu aroma. Aqui ó, a gente está com a essência de romã, da do Terra. Maravilhoso, cheiroso, deixa o ambiente mais tranquilo, gostoso. Então, sempre presente aqui. Ela tanto tem produtos para sua casa quanto para o seu trabalho, incensos, aromatizadores, difusores de ambientes, cristais e muito mais. A loja Aramata fica localizada na Rua Goiás, 490. E você que é inscrito aqui no canal e segue a loja Aromata no Instagram e o meu Instagram também, você tem 10% de desconto nas suas compras acima de R$ 100. Então vão lá, falem com ela para vocês garantirem o seu cupomzinho. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhe aqui o canal com outras mulheres incríveis que você vê que elas podem se inspirar. Vamos lá? Primeiramente, eu vou entrevistar. Gente, vocês não fazem ideia o quanto eu estou nervosa. Eu estava nervosa para esse dia, ansiosa e tudo, porque me apresentaram esse livro e eu achei incrível a proposta dele. Esse livro se chama Ensemble. Ele conta com ele conta com a história de mais de 139 mulheres para poderem inspirar em outras mulheres, para contar suas vivências, suas histórias. E todo o investimento desse livro é voltado para uma instituição aqui de Londrina, o que eu acho muito incrível, né? O trabalho que elas têm com esse projeto e o que elas querem passar. Então, por que eu quis trazer elas para o podcast? Porque elas querem inspirar outras mulheres. E é isso que o podcast Elas em Alta tem como proposta. Então, confesso que quando eu descobri que a pessoa que eu vou entrevistar hoje era uma das donas do bar, que eu adoro frequentar, falei, não, peraí. Eu sabia que provavelmente eu vou gaguejar, vou ficar um pouco nervosa sobre isso, tá? Ela tem 67 anos, farmacêutica e empresária. Nos dias atuais, sócia proprietária do Valentino e estudiosa da cannabis. Com uma trajetória marcada por curiosidades e energia, concilia suas muitas paixões: o trabalho, o estudo, a vida ao lado do marido, os filhos, os netos e, acima de tudo, o prazer de estar sempre em movimento. Hoje, com um pouco mais de tempo livre, vem explorando novos hobbies. Faz aulas de canto, especialmente por conta do seu marido, que é pianista. Juntos formam uma dupla afinada, cantando em casa apenas por diversão. Também cultiva o gosto pelas línguas, estuda inglês por necessidade e italiano por paixão. Então vem para cá, Rosângela. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Prazer. É um prazer poder te entrevistar. Quando ela chegou, eu falei para ela que quando eu vi que era dona do Valentino, eu achei incrível, incrível a proposta do bar, enfim, tudo. Quem aqui de Londrina conhece o bar, não tem como não conhecer da história, e principalmente o macarrão do Valentino, né? É, Como que é histórico. o Valentino já tem 46 anos de Londrina, nós somos proprietários dele há 34 anos já, né? E não tem jeito, tem a história do macarrão, o Valentino está incluído em toda a programação cultural de Londrina, né? Por causa de todo esse tempo e porque a gente foi caminhando junto com isso aí. Então Uhum. ele é muito interessante, sempre foi. Nossa, meus parabéns, vocês arrasaram. E é isso que eu quero saber. A iniciativa para comprar o Valentino, porque ela trouxe no capítulo dela do livro como eu posso falar? O movimento que você fez para comprar. Eu vou tomar a frente, eu vou comprar o bar. Como que foi? Foi muito doido essa história, né? Porque na realidade nós, na época, estávamos em São Paulo, né? Nós dois somos farmacêuticos, nós somos da mesma turma, Olha, né? E a gente estava em São Paulo, mas meus filhos tiveram muito problema de saúde em São Paulo, bronquites, né? E aí nós tivemos não, eu voltei, né, para Londrina. E eu voltei pensando, vou comprar uma farmácia, né? Vou começar a minha farmácia.
Só que assim, economicamente eu não tinha dinheiro suficiente para comprar uma farmácia. Por coincidência, um dia no Valentino nós estávamos sentados, eu e meu marido, e perguntamos assim, quantas mesas tem no bar, barará, um papo bem solto. Ficamos sabendo que o bar estava sendo vendido. Nessa época, o meu marido trabalhava numa indústria de heparina em São Paulo, né? E aí ele tinha que ir para a Itália fazer um curso ligado à heparina, fazer um curso de especialização. Aliás, era uma troca de tecnologia. Aí nós ficamos sabendo, o bar está sendo vendido, o meu marido falou, vamos pensar, né? É aquela história de sempre, você falou, ó, eu gostaria de morar na praia, queria morar fora do Brasil, queria ter um bar. É uma coisa que você pensa, mas assim, fazer isso aí acontecer não é muito fácil. E aí meu marido foi para a Itália, né? E eu fiquei olhando o bar e eu te juro, foi pura intuição a compra do bar. Porque na realidade, na época, o Marcos Marangoni, que é o dono da Rivoli, era o atual proprietário do bar. Aí ele falou, tem um pessoal que está interessado em comprar o bar, né? Como que vai ser, né? O Chamé não está aí, como você vai fazer? Eu falei, vou pensar. Eu pensei numa noite de sexta-feira inteirinha, no sábado eu falei, eu vou comprar. Agora, da onde que eu tirei a ideia de que uma farmacêutica, mãe de 2 crianças pequenas, né, e não, sem nenhuma experiência, poderia dirigir o bar, né? E deu certo, sabe? Foi muito louco, foi muito corrido, mas assim, deu certo e o bar nós estamos aí até hoje. E aí você foi inovando, você foi trazendo coisas diferentes para dentro do bar? Como... Tem uma coisa do Valentino, que é essa coisa dele ser um bar que agrega pessoas diferentes e que a gente nunca ia poder mudar, né? Essa essência de agregar, sabe, de exigir respeito, você pode não gostar da diferença, mas o respeito é essencial. E nunca se posicionar, falar, nós somos exatamente isso ou exatamente aquilo, nós somos tudo, nós queremos receber todos, né? Então, essa essência a gente respeitou e nunca mudou, né? O que foi, assim, e essa aí é um grande mérito do Chamé, do meu marido, que é sócio, é essa coisa ligada à arte, né? Toda a programação cultural ele foi pegando, foi aprimorando, fomos fazendo contato, né? Eu fui ficando mais numa função administrativa, né? Essa coisa de shows, de toda a nossa programação cultural, ele faz isso com primor, né? E é legal porque mesmo a gente teve reviravoltas, assim, reviravoltas no sentido, depois de 7 anos os dois trabalhando no bar, aí eu comprei uma farmácia. Olha! Aí foi o que aconteceu a farmácia. Então eu saí do bar, fui para a farmácia, isso mais ou menos, que nós compramos o bar em 91, isso foi mais ou menos 98, 99. Aí eu caí na vida estudando de novo, porque 7 anos parado naquela minha profissão, e eu fui fazer curso, sabe? Fui para o Chile fazer um curso de farmácia clínica, essa inclusive é a minha especialidade. E aí depois de uns 3 anos, 2, 3 anos na farmácia, o Chamé também foi para a farmácia, né? Foi também fazer curso de pós-graduação. E nessa nossa saída do trabalho noturno, 2 funcionários do bar viraram sócios do bar. A gente achou que seria muito interessante, porque eles sabiam como é que funcionava, como era tudo. Então nós dividimos o bar, assim, de maneira que eles pudessem pagar e pudessem ser donos mesmo, dividido em 4 pedaços iguaizinhos. Aliás, não é 4 pedaços, que eu tenho 1% a mais, porque eu que comprei o bar. Era só enfeite, né? E aí foi que a gente dividiu função, quem vai cuidar do RH, de contratar, demitir, ver a administração do bar, quem vai cuidar da parte de shows, de cuidar disso aí, quem vai trabalhar à noite, esse trabalho foi dividido. Ai, que ótimo! Hoje em dia nós somos 3, um saiu, mas desde 98 nós somos esse grupo juntos. Incrível. Né? Eu acho admirável por você ser mulher.
Então, mas a mulher é bem essa coisa, sabe? Assim, é só você não cutucar. A partir do momento que você cutuca uma mulher, ela vai. Ela vai e faz mesmo. A Ela, gente faz ela, acontecer. ela consegue, né? E aí, por 17 anos, a gente teve a farmácia e o bar. Né? Então, um trabalhava na farmácia de manhã, outro trabalhava à tarde, um cuidava do bar de manhã, outro à tarde, e foi nesse tempo. E aí, em 2018, a gente falou: ó, agora chega um pouco, porque nessa. Eu criei meus filhos tudo com esse tanto de trabalho, né? E caminhando tudo junto. Agora que eles já estavam em São Paulo, casados, os dois, eu falei: Chamé, vamos diminuir um pouco, vamos encolher um pouco isso aí, né? Uhum. A gente cuida do bar, né? Agora até com mais atenção. E aí teve todo o processo também de tirar o Valentino lá da Avenida Bandeirantes, desmontar a casinha, montar lá embaixo, porque assim, a alma daquele bar é aquela casinha, né? O resto é corpo, a Sim. alma tinha que ir para manter ele lá, né? Uhum. E ficou a coisa mais linda. Ai, ficou, sabe? É muito engraçado. Tem um corredor dele assim que tem um quadro antigo do The Wall, e ali no Valentino antigo era o banheiro. Uhum. Até hoje, ainda no bar, às vezes eu vou, a pessoa vem para ir no banheiro naquele mesmo local, mas o banheiro agora está em outro local, está na frente, né? Aham. Mas ele é muito interessante sempre, né? E o que te fez trazer a história do Valentino, né, da sua compra do Valentino para o livro? Então, isso mais engraçado ainda. Eu conheci a Natasha, nós marcamos um café, porque a Natasha é amiga de um médico em Chicago, o Dr. Maurício Consalter. O Dr. Maurício trabalha com cannabis em Chicago, assim, tem uma empresa imensa, tem um consultório, ele é super famoso. E ela falou: ó, ele gostaria de te conhecer porque você está hoje em dia estudando. Depois de 2018, aliás, eu voltei a estudar de novo, estudar cannabis, né? E a cannabis ligado à doença, à saúde. Uhum. Aí nós marcamos um café, conversamos sobre isso. Aí ela me falou dos livros, porque tem 2 livros antes desse, que é Uma Levanta e Puxa a Outra. É Uhum. Raise and Rise Others, porque esse livro ele tem tanto em português como em inglês, porque tem escritoras do Do mundo mundo inteiro. todo, né? Aí eu falei da minha história do Valentino, ela falou dos livros, blá, 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 blá. E agora, assim, né, esse livro sendo preparado, ela falou para mim: eu quero que você conte a sua história com essas 239 mulheres, né? 239 ou 139? 139. 139. Eu falei: ave, mas é tão simples. Agora, assim, falando simples, né? Depois eu pensei, nossa, foi tanto perrengue, mas você vai esquecendo do perrengue, né? E aí ela falou: não, eu quero que você conte, que você entre no livro. E foi dessa maneira, assim, as coisas. Eu acredito, inclusive, que não tem coincidência muitas vezes na vida. Você faz, sabe, tem encontros, né? A vida faz a gente ter certos encontros, né? É, E como que foi para você reviver todo esse momento da compra, todos os sentimentos? Como que foi no momento da escrita? eu sou muito pragmática, é muito engraçado, porque assim, na realidade ela falou: não, eu quero que você escreve. Eu não sei ser, eu não sou escritora, né? Então, para mim tem que ser rápido, curto, sabe? Assim, mas assim, eu fui olhar um monte de material antigo desde então. Lógico que teria um monte de coisa mais para escrever, mas como não é meu estilo, meu estilo é mais farmacêutico. Ela falou: mas por que não vai escrever mais? Você tem direito a tantos. Eu falei: não, é só isso mesmo que eu quero falar, sabe? Tá bom para mim. Já fiz bastante aqui. É. Mas você tinha parado já para olhar para trás, tudo que já passou pela sua vida até hoje? Ah, sempre, sabe por quê? O bar, ainda ontem, não, ontem, o Chamé deu uma entrevista para os alunos da universidade, eu não lembro, não sei dizer agora qual curso, mas nesses 36 anos é assim, via de regra, trabalhos de graduação, de pós-graduação, então aí você tem que catar tudo aquele, assim, entrevista para TV, contar a história de bar antigo, então a gente está sempre voltando para ver a Uhum. história e para contar, né? Principalmente para alunos da universidade, né? E aí, que aprendizado a vida como dona de bar te trouxe? Ai, muita coisa, né? Muita coisa, porque olha, conviver com um artista é muito interessante, porque eles são
criativos, eles são sonhadores, mas eles também são um pouco bagunçadinhos, sabe, assim, em questão de horário, em questão de tempo de produção das coisas. É que quando você é mais criativo, essa parte prática, então os tiozões mais velhos, falam, ó, horário para mandar material para isso, para aquilo, então a gente vai dando umas voltas, tem que divulgar, tem que isso, né? Então nós somos aquela coisa mais chatinha e eles mais criação. Eles aprendem com a gente aprende com eles o tempo inteiro, né? É uma coisa de paciência, né? Os dois têm que ter ali, né? E é gostoso, não, é sempre gostoso, né, trabalhar. E são sempre diversidades, né? Que foi o que você falou. Você traz isso para o respeito, né? Tanto pop quanto rock, jazz, blues. É tudo. É, assim, a única coisa no bar que nunca teve é sertanejo. Nunca teve e tem muitos lugares que tem. Acho que a gente Então tá a gente, ótimo, há sim. uma época o pessoal falou, mas está tão em out, né? Eu falei assim, não é porque tudo está aí na moda ser obrigado a fazer. Né? Eu Maravilhosa. acho que tem gente fazendo já isso super bem, parabéns. Aqui sempre teve essa linha e vai manter essa linha. Ah, e Né? ele tá ótimo desse jeito. Eu acho que colocar sertanejo realmente ali. Não, mas a gente enfrentou uma certa briga, assim, né? Por causa de tu falando, não vai ter, não vai ter, pronto, né? Até tem umas noites de dança, chama, Ai, de sexta, né? não, de domingo, chama Ai, o Bailando. bailando. E aí, lógico, que para dançar, às vezes eles pedem para tocar um sertanejo, a gente fala pouco, não é a cara do bar. Tem baião, tem samba, tem vários outros estilos, né? Mas Mas de tudo um pouco. a gente fala, ó, porque não é para ser desse estilo, Sim, pronto. Né? o que lota muito é o funk, né? É o funk. E tem vários. Hoje em dia, é outra coisa também que a gente vai ficando velho, se você acha, ai, meu gosto é essencial. Não, o seu gosto é seu gosto. Uhum. A gente precisa entender o que a moçada na cidade está querendo. E para isso você tem que conversar com a moçada para ver o que estão querendo. Olha. Então, hoje em dia tem muita festa diferente no bar, né? Sabe? Vários tipos de festa, porque a moçada que sai à noite, né? Então a gente tem que ir se adaptando. Essa é uma coisa do bar também que é importante. Não adianta você falar, eu vou fazer o meu estilo. Seu estilo às vezes não vai agradar. Exatamente. Né? Você vai agradar o seu público. O seu público. E o Valentino virou esse símbolo cultural de Londrina, né? Foi uma coisa que a gente estava até conversando. Vem para Londrina, Valentino. A gente conhece, né? Uma macarronada e tudo. E como foi ver tudo isso acontecer de pertinho? É interessante, porque assim, ele entra na história da cidade, ele entra em peça de teatro, ele entra, sabe, em música. Então, se você vai vendo e você vai vendo a resposta do público, não só daqui como de fora, né? A gente às vezes está em outro lugar, em outro país, a pessoa fala, ai, de Londrina, conheço Londrina. Ai, o que você conhece de Londrina? Valentino. Aí você fala, gente, é muito engraçado, né? Então ele é enraizado mesmo aqui, né? Meu irmão, eu e meu irmão, a gente tem 9 anos de diferença. Meu irmão sempre foi no Valentino. Eu, quando eu fiz 18 anos, comecei a ir pro Valentino. Então é isso, a gente vai passando de geração em geração. E hoje em dia, por exemplo, já teve noite da gente encontrar o avô, o pai e o neto. As 3 gerações juntas no bar. Olha isso! Eu falo, gente, Que delícia! então vai indo, né? Tá indo no caminho certo, cada vez mais, né? Ele vai em frente. Independente da gente, ele vai. E aí, em que momento entra o seu reencontro, né, com a farmácia? Então, aí foi já no começo dos anos 2000, né? E que eu voltei, e era farmácia de manipulação, que é o que eu queria, né? E aí trabalhar, e nós trabalhamos muito com fitoterápico nesses anos de farmácia. A gente tinha um programa junto com a prefeitura, com todas as unidades básicas de saúde, que era uma coisa que dava muito orgulho para a gente também, porque assim era uma alteração, sair do alopático um pouco para o fitoterápico. Então, essa história do fitoterápico sempre ficou muito forte para mim. Uhum. Né? E aí, antes da pandemia um pouco, várias
assim, comecei a ouvir de vários médicos, amigos, perguntando: você está vendo essa história de cannabis? Está tão em moda, o mundo inteiro está falando, blá, blá, blá. Aí eu fiz um curso da Unesp, Uhum. né, é, por vídeo. Aí eu falei, não, não estou contente não. Aí eu fiz uma pós-graduação por uma empresa chamada Inspirali, e aí fui me aprofundando, estudando, comecei a botar matéria no Instagram falando sobre, porque eu acho assim, quanto mais você leva informação, menos preconceito você vai ter, Com né? certeza. Então aí foi assim, uma fase, em 2000 eu entrei na farmácia estudando mais a parte de farmacologia, cuidar de uma farmácia de manipulação. E em 2018 eu entrei, mergulhei na cannabis e assim, muita paixão por essa planta, né? Porque tem um uso tão interessante para doenças neurodegenerativas, quando a gente pensa em Alzheimer, em Parkinson, em autismo, né? Então, você fica vendo os trabalhos, assim, o uso, né? Na realidade, eu acho que o maior problema dela hoje em dia, até o preconceito está menor, porque a gente vê muito, sabe o quê? O paciente chegando no médico e fala, doutor, eu quero que você me indique cannabis. Tá tendo E mais aí o procura. médico tem que correr atrás, muitos médicos a gente conversa sobre isso, fala, a pessoa me pediu, ela quer, né? Uhum. Então, o paciente está pedindo isso aí, e os médicos estão correndo atrás, né? O nosso maior problema hoje em dia é burocracia, né? Por não ter uma liberação de plantio controlado para a produção do nosso óleo, né? Com preço, porque o nosso grande problema é preço hoje em dia, Uhum. né? Um óleo bom custa 400 a 700 reais, 30 ml, quem que pode? O que supre isso um pouco no Brasil são as cooperativas, né? Ela tem uma autorização de plantio, né? Ela produz um óleo, mas ela precisa de incentivo financeiro mesmo para ter equipamentos, né? Para ter equipamento de produção, equipamento de controle de qualidade. Quando você pega um óleo importado e pega o rótulo dele, ele fala para você assim, ó, tem o tanto de fitocannabinoides, quais os fitocannabinoides, tem o tanto de terpeno, tem o tanto de flavonoide, né? Isso é tecnologia, né? Do qual a gente ainda está bem atrasadinho. Infelizmente, por conta do Infelizmente. preconceito também ainda, né? Preconceito, burocracia, sabe, assim, faz com que, sabe, porque ele não é uma panaceia, não é que você vai curar todos os males com ele, mas ele é um adjuvante importante. Agora, um adjuvante importante custa caro, no Brasil, muitas pessoas não podem pagar, né? Uhum. Infelizmente, porque principalmente as famílias de baixa renda, tudo, que precisam da medicação para os seus filhos, entra para depender do governo, para depender de tudo, para conseguir o uso da medicação é muito difícil, né? Aí tem histórias tão maravilhosas, por exemplo, eu vi várias histórias em lives mesmo, porque assim, um grande batalhador com a cannabis no Brasil foi um padre do ABC de São Olha, Paulo, Padre Chicão. Esse padre, quando ele viu todos os benefícios e a necessidade de várias mães com crianças com epilepsia, com autismo, com doenças, sabe assim, que a alopatia não resolvia, ele não quis saber. Ele começou a plantar e produzir. E foi assim, batendo de frente. E aí a Unifesp deu o maior apoio para esse trabalho dele, ajudando, sabe, no plantio, ajudando no controle de qualidade. Então você vê, e dali você vê histórias, por exemplo, de mães, por exemplo, às vezes mães de igreja evangélica, uhum. né? Que aí elas falando assim, nossa, meu Deus, eu estou encontrando o diabo, uma droga que eu sempre achei que era um perigo para o mundo e agora vou dar para o meu filho. E ela falou assim, sabe de uma coisa? Meu filho melhorou, ele está bem, sabe? Ele não tem mais crise. E aí eu entendi que era puro preconceito. E esse preconceito, infelizmente, é de lá de trás. É antigo, é bem antigo, né? É muito ligado assim, contra os latinos. Isso é uma coisa norte-americana que veio bem forte, né? E os negros também, né? Que já faziam uso. Uhum. Então, porque na nossa farmacopeia, uma das primeiras, ela tinha cannabis como planta indicada, né? E tinha Uhum. já as farmácias, as antigas boticas tinham
já para vender, tanto para fumar, para problema de bronquite, Olha sabe? isso. Ou para tomar, em caso de dor, sabe, cólica. Uhum. Né? Olha. E aí, quando veio essas normas norte-americanas de que aquilo era uma droga perigosíssima, né? E aí ela entrou numa classificação de drogas pesadas mesmo, né? De que não ia dar dependência, a pessoa ia cometer crimes, né? Coisas que são bem absurdas, né? A gente... Um usuário de cannabis, ele pode, no máximo, dormir no lugar, mas... No meio do crime vai dormir. Ele vai dormir. Não vai matar ninguém, não. É muito mais fácil ele parar para roubar algum lugar para comer do que fazer alguma coisa, né? Então é isso, é um fitoterápico muito interessante, né? É engraçado, porque eu, sempre lutei pelo Valentino, agora eu luto pela cannabis. Maravilhosa, sempre e é sempre por causas, assim, lugares, pessoas, ou por exemplo, cannabis, que muita sociedade é contra. Existe uma desinformação muito grande, né? Em relação a isso, ao uso, sabe? Eu, como farmacêutica, eu me coloco sempre na linha de cannabis medicinal, né? Como usar, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, de fumar, qualquer fumaça que você joga no pulmão é ruim, não é a melhor indicação, né? Mas o óleo, ele é maravilhoso e muito, muito necessário. Né? Tentar utilizar de uma forma mais limpa, né? Limpa, E você, por ser uma estudiosa do tema aqui no Brasil, como que é para você enfrentar esses tabus? No começo é engraçado. Tem alguns médicos amigos, algum lugar que eu chego, eles me chamam de doutora maconheira. Eu falo, realmente, hoje em dia não me assusta mais, porque eu acho até que a coisa está bem mais solta, né? Mas assim, por exemplo, todo o sistema endocannabinoide, ele é necessário de ir para a universidade, né? Para que a ciência saiba sobre isso. Em que local age no organismo os canabinoides, né? Então, isso ainda tem que ir para o currículo das universidades, que é importante também. É uma coisa que a gente vai lutar ainda, vai discutindo por muito, muito tempo ainda, né? E você que fala muito sobre afeto durante o livro, né, durante a sua trajetória, o que te move até hoje? Trabalho, ação, né? Mas tá em ação mesmo, de motivada para trabalhar, para criar, para estudar, né? Para conviver com pessoas, né? Hoje em dia com netos, né? Tenho 3, então é isso que faz a gente ir para frente. Continuar trabalhando, né? E uma última pergunta, o podcast Elas em Alta, porque a gente acredita no poder da mulher, o quanto elas são incríveis, o quanto nós somos incríveis. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem final para as outras mulheres que estão em fase de reinvenção, de recomeço. Eu acho que é uma questão de organização e observar, né? Às vezes, tem uma energia que intuição é importante, mas eu acho que organização, ter determinação de fazer, porque a gente vê isso o tempo inteiro, né? Pessoas em situações super complicadas e difíceis, ela consegue, reverter isso aí e fazer alguma coisa. Então acreditem, e a força da mulher é grande mesmo, né? Quanto mais duvida na gente, mais a gente vai atrás, né? Rosângela, foi um prazer te entrevistar, conhecer mais de pertinho sua história, seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui no podcast hoje. Eu que agradeço. Você tem suas redes sociais para passar para o pessoal? Rosângela Chamé no Instagram. Perfeito. Eu tenho bastante coisa de informação lá. Perfeito. Gente, mulherada, obrigada para você que ficou até aqui. Acompanha a Rosângela no Instagram, vou deixar aqui na descrição. E até um próximo episódio. Tchau, tchau.